Bom ou não, aqui é o professor Daniel Gontijo e você vai assistir agora um trechinho de uma aula que a gente teve lá no Instituto Ponto Azul. Aproveita aí. Eu sempre fui muito curiosa, então eu adorava as aulas de ciência. Então, assim, por natureza minha mesmo, assim, personalidade, eu sempre gostava dessas aulas. Mas a maioria das pessoas não gostavam, né, das crianças, adolescentes. Eu sempre gostei Eu muito de mesmo estudar. odiava aula de ciências. Não, eu Odiava. amava, amava e ciências, história e tudo mais. Eu Só que gostava de educação física, confesso, gente. Eu gostava de gente, educação eu física, era é isso aquela aí. meio. Eu era aquela meio nerd, sabe? Assim, eu não gostava de educação física, eu detestava educação física. Por mim, eu só queria ficar lendo um livro e estudando, assim, sabe? Odiava, odiava. Mas como que é engraçado, como que é tão defasado. Mesmo eu gostando muito de ciência, querendo aprender ciência, eu só fui descobrir que era ciência mesmo agora. E assim, o quanto que assim, e isso é uma pessoa, né, que eu sou estudiosa, gostava de estudar, buscando conhecimento e tal, mas mesmo assim, caía um monte de pseudociência, é, sabe, foi como que esse ensino e como que se não ensina o pensamento crítico, né? Porque assim, eu era zero, eu achava que eu tinha algum pensamento crítico, mas eu não tinha, assim, porque não foi me ensinado como pensar dessa forma. Era coisa decoradas, e o que o Exato. professor estava me falando, e pronto, assim, não me ensinava a procurar as respostas, a como questionar e tal. E aí, quando eu fui entrar na especialização, que aí eu comecei a ver outras ideias para além dessa questão da religião e tudo mais, até um professor foi através do que ele estava falando que eu cheguei no seu canal, Daniel, por causa da neurociências. Então, acho que apareceu para mim o algoritmo lá do Instagram, apareceu. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada, É o que eu não sei Bruno Rezende? como. Sim, Você eu já sou comentou dele, eu quero ainda levá-lo ao canal. Ele é muito bom. muito, muito bom, assim. Ele me fez entrar numa crise existencial, assim, sabe? Porque na época eu queria colocar a fé e a ciência juntas, para caber no meu mundo, assim, né? As duas tinham que andar juntas, assim. E eu vi que, assim, não, peraí, se a ciência é isso, né, o método científico e tal, então não tem como ela caminhar juntas, assim, né? De uma complementar a outra, elas podem conversar e tal, mas né, elas estarem juntas ali, né, tendo o mesmo ali sistema, não tem jeito. E aí eu comecei a entrar em crise existencial e tal, e aí cheguei no seu canal e estou aqui construindo essa nova forma de pensar, assim. Então, e aí isso vai um pouco de encontro que o Rodrigo falou também, de como divulgar a ciência para outras pessoas e tal. Não tem uma resposta certa porque vai depender da outra pessoa. Igual no meu caso, há um tempo atrás, eu não estaria preparada para escutar isso, para estar aqui nessa live, para ler os livros do Sagan. Então, eu estava em um outro tipo de conhecimento ali que não estava aberto para entrar isso, assim, sabe? Tanto que no começo, né, da especialização, eu ficava com raiva do professor. Eu até falei isso para ele um tempo atrás. Eu ficava com raiva, porque estava vindo ali, igual o Seiga fazendo no terceiro capítulo. E humilhando ali, tipo, todas as minhas, desconstruindo ali todas aquelas crenças que eu achava que tinha fundamento, que era científica e não era. E aí foi meio que você falou também, né, da ciência de choque, assim, foi desconstruir, não, isso aqui tá errado por causa disso, disso e disso. E aí, assim, pelo meu jeito também de estar aberta e querer buscar o que era realmente fazer sentido, porque eu também poderia pensar assim, não quero saber, quero continuar com essa minha crença e pronto. Mas eu Você não teve a consigo ser coragem, né, assim, Raquel, sabe? de abrir um espaço para o questionamento. Pô, será que eles estão certos? Será que tem mesmo um conhecimento aqui que eu ainda não acessei e que vai me mostrar que talvez aquelas ideias que eu abraçava não são tão bem fundamentadas assim? Porque é um movimento de coragem. Porque você podia até falar, ok, eu vou dar uma olhadinha ali e talvez eles estão só sendo arrogantes mesmo, filhos da mãe, e vou deixar isso para trás. Mas parece que Pois não, né? Você é. está se convencendo de que a ciência oferece um caminho muito interessante, com confiabilidade, como o Ferreira ensinou para a gente na aula de sábado passado, Sim. para a gente enxergar essa realidade, entender como o mundo funciona, apesar de ter suas limitações. É um caminho de confiabilidade muito interessante, cujas descobertas muitas vezes se chocam com a religião, cujo caminho para buscar um entendimento sobre o ser humano, sobre quem somos nós, é muito mais cheio de falhas e de vieses e de contradições, uma religião Sim. com a outra e por aí vai.
e pelo que eu estou entendendo, você tem se libertado um pouco desses dogmas, de coisas que você abraçou lá atrás, que não tinham Sim, toda essa sim. sustentação que você esperava que Então, é uma houvesse. desconstrução. E aí, né, que é uma palavra, uma expressão que está sendo super utilizada ultimamente, né? Que é sair da bolha. E aí, eu tô ainda a maioria das pessoas estão à minha volta e tal, estão nessa bolha da religião e de não entender que é ciência, e eu tô indo para essa outra bolha, que é de pensamento crítico, do ceticismo e tal. E aí eu fico vendo assim, gente, mas como que tá complicado essa questão da educação mesmo, assim, porque até mesmo dentro da faculdade, fazendo mestrado, e é mesmo os professores não entendem o que é ciência, até eu fazer o pensamento crítico e tal. Aí eu fico assim, gente, se tipo, o suprassumo, digamos assim, né, que são os cientistas que estão na faculdade, tem hora que nem eles mesmos sabem interpretar a ciência, imagina a população aí mediana ali, assim, sabe? É muito complicado. Existe uma diferença muito Complicado. grande entre, é isso, você entender razoavelmente de ciência, ou você até ser um cientista e você ter pensamento crítico, e você ser uma pessoa cética. Mencionaram ele mais cedo aqui, o Marcos Eberlin, ou Eberlin. O cara teve grandes contribuições na sua área, que é a química, parece que ter sido um grande cientista, pelo que comentam, mas é um cara que defende Terra jovem. A Terra teria 6.000 anos, que existiram dragões, criacionista. Então você vê que não necessariamente você entender de ciência e ser um cientista vai te garantir se imunizar contra o negacionismo e abraçar o pensamento crítico, ser uma pessoa cética. São duas coisas diferentes. E dificilmente na faculdade, infelizmente, dificilmente ali a gente vai desenvolver o nosso pensamento crítico a contento, de forma satisfatória. Ainda existe um ensino muito conteudista, existem tabus ali dentro e muitas vezes professores que não estão devidamente preparados para ensinar como raciocinar de forma mais crítica, qual é o poder do método científico, e aí os alunos saem despreparados para lidar com isso. Infelizmente, é um ensino muitas vezes voltado para o mercado. E tem seu valor, é claro, você vai sair dali capaz, razoavelmente, enfim, né? A gente tem que fazer umas pós aí na vida e nunca parar de estudar, mas você sai ali já mais direcionado para o mercado, para assumir certos postos de trabalho, que é importante, obviamente, mas nem sempre com esse pensamento crítico, nem sempre com esse entendimento do espírito, da essência da ciência, que é como o Sagan falava, que é uma maneira de pensar. É, e o Ferreira ensinou na última aula do curso sobre pseudociências. A ciência é a prática que nos fornece as afirmações mais confiáveis sobre a realidade. E o Sagan ensinava tanto que a ciência tem esse mecanismo de correção de erros, que a gente vai aperfeiçoando, lapidando esse conhecimento, de forma que a gente descreve a realidade de forma cada vez mais acurada e tem cada vez mais poder de interagir, de transformar essa realidade. Isso é encantador, isso é muito massa, mas nem todo mundo acaba colhendo esses tipos de fruto do pensamento crítico, do pensamento científico. Fica um pouco mais na superfície de, ok, teve esse estudo que descobriu isso, esse aqui, então, essa é a descoberta, é assim que a coisa funciona e vamos que vamos, né? Ó, para assistir essa aula aí completa e ainda participar de vários cursos e clubes do livro com a gente, seja membro do Instituto Ponto Azul, clicando no link aí embaixo ou que está aparecendo aí em cima. A gente se vê!